Uma boa reunião para nós. Bom dia para todo mundo. E nós vamos começar a nossa reuniãozinha lendo uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem número 51, que diz o seguinte: aprenda a respirar. A respiração é nossa principal função biológica e, através dela, fornecemos ao organismo a vida e a saúde, trazidas a nós pela energia cósmica. Tudo que vive respira. Plantas, animais e criaturas humanas. Se impedirmos a respiração, dá-se o fenômeno da morte. A respiração é a fonte da vida. Cada vez que aspiramos, introduzimos no organismo a energia cósmica, que é fluido divino. Aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. Alguém gostaria de comentar? É verdade. A gente consegue ficar sem comer por um tempo, consegue ficar sem tomar água até por um tempinho, mas sem respirar, a gente não consegue. É como se a respiração fosse o elo que ligasse a gente à vida mesmo. Em questão de segundos, se você parar de respirar, você tem morte cerebral, você danifica seu cérebro e você já não vai ser mais a mesma pessoa. Eu não sei dizer quanto tempo que a gente consegue ficar sem oxigênio, sem respiração e não falecer, né? É como se a respiração fosse um sopro divino. Eu vejo assim, eu enxergo dessa forma. E aí a mensagem pede para a gente respirar consciente. Sentindo a respiração, né? Sentir a respiração. Mas eu fico pensando muito que a gente aprende na escola que respirar ele é uma ação involuntária. Ele é um movimento involuntário do corpo. A gente respira independente da nossa vontade. Mas aqui ele pede para a gente respirar com consciência. Ou seja, existe um ato que é da vontade dentro de um ato involuntário, porque obviamente a gente tem que respirar. A gente vai seguir respirando e é um ato involuntário do organismo, mas tem uma parte do nosso cognitivo que também controla essa respiração. E respirar conscientemente é justamente ter essa noção de que eu não estou apenas colocando oxigênio no meu corpo, eu estou colocando fluido vital. E eu preciso entender a respiração não só para a sobrevivência do corpo físico, mas como forma de alimento para o corpo espiritual e para boas práticas mesmo, assim, para alívio de estresse. Engraçado que a gente nasce sabendo muita coisa e a gente vai desaprendendo. Um bebezinho, quando ele nasce, ele enche a barriga inteira de ar. Ele respira com a barriga inteira, com o abdômen inteiro, ele respira com o diafragma. E a gente, aos poucos, daqui a pouco a gente está respirando só aqui, ó. Aí fica com aquela respiração curta. A gente desaprende a respirar. Por quê? A gente nasce debaixo d'água respirando. Olha que coisa bonita.
E aí a gente aprende, né, ao longo do caminho, com o estresse, com a vida cotidiana, com as exigências, a gente acaba desaprendendo essa técnica de respiração que a gente vai ter que reaprender se a gente quiser essa respiração consciente, que é respirar entendendo que eu estou colocando o meu corpo inteiro ali para o fluido vital, para a conexão com o fluido vital. E quando isso não acontece, a gente sente que aí vem as crises de ansiedade, que são marcadas muito por essa respiração curta, né? E uma expiração ainda mais curta. Você inspira pouco, não consegue, e aí os níveis de adrenalina sobem, e é tudo muito mais complicado. Olha como a respiração ela é fundamental para equilíbrio orgânico e espiritual. Quando eu respiro profundamente na meditação, estou em estado meditativo, eu sou capaz de conexões só respirando. E me lembra muito uma música do Arnaldo Antunes que eu gosto muito, chama Debaixo d'Água, inclusive. Ele fala assim, e talvez, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, de tantas coisas conturbadas, ele lembra que em qualquer lugar a gente precisa respirar. Todo dia, debaixo d'água, por enquanto, sem sorriso, sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente para sempre no fundo do mar, mas tinha que respirar. Todo dia, debaixo d'água, protegido, salvo do perigo, aliviado, sem perdão, sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar, mas tinha que respirar, todo dia. Para nascer a gente precisa respirar e sair debaixo d'água. Então respirar é um ato de nascer também, né? Renascer todo dia. Por mais que a gente tenha medo do contato com o outro, por mais que a gente tenha medo de tudo que pode nos acontecer, porque somos seres humanos vulneráveis, a gente precisa respirar. E respirar é um ato de coragem, que é um ato de nascimento. Para o Arnaldo, pelo menos, eu acho muito bonito esse pensamento. Que lindo. Olha que interessante, né? A respiração, de repente, ela deixa de ser um ato mecânico, né? Vamos dizer assim, e ela passa a ser algo metafísico, né? Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer uma leitura da continuidade, né? A biografia detalhada de Allan Kardec, fazendo uma leitura de um pedacinho de texto, que é para a gente conversar um pouquinho sobre esse grande homem. Então, Allan Kardec, porém, não se contentava em atirar flores sobre nossos companheiros. Dava-lhes, sobretudo, sábios conselhos, sobre os quais, por nossa vez, deveremos meditar. Abre aspas. Vindo dos espíritos o ensino, os diferentes grupos, tanto como os indivíduos, se acham sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos ou os dirigem moralmente. Se esses espíritos não se acham de acordo, a questão está em saber qual é o que merece maior confiança. Será, evidentemente, aquele cuja teoria não pode provocar nenhuma objeção séria. Em uma palavra, aquele que, em todos os pontos,
dá maior número de provas de superioridade. Se tudo nesse ensino é bom, racional, pouco importa o nome que toma o espírito. E a esse respeito, a questão de identidade é inteiramente secundária. Se, sob um nome respeitável, o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis imediatamente concluir que é um nome apócrifo. Eu entendo aqui o apócrifo como de origem duvidosa, né? E que é um espírito impostor ou galhofeiro, regra geral. O nome nunca é uma garantia. A verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que ele é expresso. Os espíritos enganadores tudo podem imitar, tudo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Acontece muitas vezes que, para fazer adotar certas utopias, alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam em impô-las, escolhendo no arsenal das palavras técnicas tudo o que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Eles têm ainda um meio mais certo, é afetar as exterioridades da virtude, com o auxílio das grandes palavras: caridade, fraternidade, humildade. Esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos, e é o que acontece muitas vezes quando se não está precavido. É preciso, pois, evitar o deixar-se seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos quanto das dos homens. Ora, eu o confesso, aí está uma das maiores dificuldades, mas nunca se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Tem seus escolhos, que se não podem evitar senão pela experiência. Para escapar à cilada, é preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega, ao orgulho que leva certos médiuns a acreditarem-se os únicos intérpretes da verdade. É preciso que tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado, e se desconfiarmos do próprio julgamento, o que é muitas vezes mais prudente, é preciso recorrer a outras pessoas, segundo o provérbio, que 4 olhos veem melhor do que 2. Só um falso amor próprio ou uma obsessão podem fazer persistir em uma ideia notoriamente falsa e que o bom senso de cada um repele. Fecha aspas. Eis os escolhos tão sábios e tão práticos dados por aqueles que quiserem fazer passar por um entusiasta, um místico, um alucinado. E essa regra de conduta estabelecida no começo ainda não foi invalidada, nem pela observação, nem pelos acontecimentos. É sempre a vereda mais segura, mais prudente, a única a seguir por aqueles que se querem ocupar o espiritismo. Allan Kardec trabalhava, então, em O Livro dos Médiuns,
que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861, editado pelo senhor Didier e Companhia, Livreiros Editores. O mestre expôs a sua razão de ser nos seguintes termos na Revista Espírita. Então, vamos lá. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, nesse trabalho procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como as condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo, a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu de nossa parte uma atenção especial. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa, e os escolhos aí encontrados são numerosos. É isso que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos. E sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse novo terreno. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital e o tratarmos com cuidado que a sua importância reclama. O livro dos médiuns é ainda aí tem uma pronúncia aqui, Vade-Mecum, que eu entendo, vem comigo, né? É Vademecum. Vademecum. Vademecum Vem comigo. É uma coleção. É uma coleção de, pelo menos em direito, é um livro onde tem todas as leis do país. Vademecum. Vademecum. É um livro de leis. Em direito, ele é um livro de leis. Tem todas as leis ordinárias, aquelas leis que estão abaixo da Constituição, englobadas dentro de um único livro. Um único livro que engloba todas as leis. E é uma expressão em latim que significa vai comigo ou vem comigo, a tradução. Mas a gente chama Vademecum. Ok, obrigada, Luciana. Então, vai comigo, eu entendi que seria... Vai comigo ou vem comigo ou vamos juntos. Tá. 3 formas de falar. Tá. Então, o livro dos médiuns é ainda o Vademecum de quanto se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Então, aqui, o que a gente entende, Luciana? Que o livro dos médiuns é esse livro das leis mediúnicas, vamos dizer assim. Então, ele é um englobadão que traz tudo. Assim como o Vademecum jurídico, que tem lá todas as leis, né, numeradinhas, bonitinhas, e aí tem um índice para você procurar, e tá, é um calhamação assim enorme, e ali você acha tudo. É o então, guia das leis, o guia das leis. O guia das leis, exato. E daí o livro dos médiuns é o guia do espiritismo, vamos dizer assim. É o Vademecum do espiritismo. Maravilha, que maravilha, né? Então, ele diz que o livro dos médiuns é ainda o Vademecum de quanto se quer entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir, aqui aparece a palavra guia, né? Para explorar sem perigo o terreno da mediunidade.
E aqui a gente para a gente comentar. Se ele é um vadimeco, será que ele sofre atualização constante? Porque o vadimeco jurídico, a gente de ano em ano é bom trocar, porque depois de um tempo fica desatualizado. Por quê? Porque as leis vão mudando, e aí, se você ficar com o vadimeco por muito tempo, aquela lei já está desatualizada. Por isso, ou você usa o site do Planalto, que se autoatualiza, né? Ele está sempre atualizado, ou então você compra o de papel, mas todo ano, porque senão você vai estar com uma lei que pode estar desatualizada, porque um artigo ou outro acaba sendo derrogado, ou uma lei ou outra perde a validade, não vale mais, é substituída. Bem, nós aprendemos aí que o livro dos médiuns é um guia da mediunidade. Tudo que você quiser entender sobre mediunidade, você consulta o livro dos médiuns. Mas Allan Kardec, ele fala aqui nos conselhos que ele dá, né, sobre os escolhos, né, que o espiritismo não é uma ciência fácil. A gente precisa realmente se dedicar e orar e vigiar, né? Porque o plano espiritual não é feito só de anjos. Não é constituído só de boas intenções, né? Mas eu quero que vocês comentem. No meu caso, como eu não tenho muito conhecimento, eu tenho muito mais perguntas do que possa colaborar com alguma coisa, né? Eu sei, pelo menos legalmente, que tem muito sangue ruim lá do outro lado, né? Que, digamos que não são propriamente anjos de luz, né? E que também tem muito espírito de luz lá. E aí, eu acho que talvez exista um certo perigo aí, porque como que a gente vai conseguir diferenciar uma coisa da outra, né? Ou não ser enganado? Eu sempre me fiz esse questionamento. Como não ser enganado? Porque quem era ruim aqui, quando passa, não passa anjo, né? Não vira bonzinho de chofre, assim, que a morte fosse um salvo-conduto para transformar vinagre em vinho. Não transforma, né? Vai ruim também. Então, eu sempre tive esse questionamento. Deve ter muita coisa ruim lá e muita coisa boa, né? Falar um pouquinho, Sheila? Eu fico pensando nisso também que a Luciana falou, até porque é um alerta, né, no final. O que seria esse vadimeco, né? Um guia para explorar sem perigo, né? E que perigos seriam esses, assim, de estar em relação com o plano espiritual? Porque a gente está em relação com o plano espiritual o tempo todo. Se a gente pegar o livro dos espíritos, a gente vai ver isso. Não é só durante uma sessão espírita, uma reunião espírita, um evangelho no lar, uma reunião de desobsessão, uma doutrinária. E assim também todas as religiões, né? E eu fico pensando nisso que ele traz. O nome que o espírito toma não é garantia de nada. O que seria garantia? Então, já que ele pode imitar tudo. Ele tem as leis lá, ele fala assim, é assim que se age, assim para parecer um espírito, para parecer bonitinho na foto, é assim que se age. Ou se passar por outro, né? Ou se passar por outro e tal. E
E aí, tem uma coisa que eu aprendi nas comunicações, é que dificilmente um espírito evoluído interfere no seu livre-arbítrio. Ele chega, ele dá um conselho, mas ele não diz o que você vai fazer. Ele vai te dar um panorama da situação, mas ele não diz para você o que você vai fazer. Ele não te dá nome, ele não te dá data, ele não vai te amedrontar. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então a natureza moral do ensinamento é muito importante, além das sensações físicas, porque dificilmente aí ele pode até vir com palavras muito bonitas, mas você sai passando mal dele. E aí acontece uma série, e você começa a sofrer uma influência, porque você está conectado com aquele espírito, você começa a sofrer uma influência e começa a agir de uma maneira estranha. Então a gente tem que observar isso, sabe? Que energia é essa que esse espírito está trazendo para a reunião? O que ele está falando interfere no meu livre-arbítrio? É bom, porque eu realmente nunca vi nenhum espírito protetor você dizer assim, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso, e causar temor, sabe? Esse tipo de coação. Nunca vi. Nunca vi. Então, talvez passar por esse crivo da razão mesmo, de olhar esse Vademecum, de estudar o livro dos espíritos e se questionar sempre, sabe? E sobre ele não ser atualizável, eu acho que ele é bem completo, mas Allan Kardec tem uma fala que ele diz o seguinte: esse aspecto do nome até hoje se provou pela experiência que ainda está atualizada. Então eu acho que, como todo Vademecum, ele pode sofrer ampliações, revisões a partir da prática espírita. Agora, é preciso muito cuidado para isso, porque a gente está falando de uma ciência codificada. Então é preciso muito método para lidar com isso. E não é de um dia para a noite que a gente desenvolve isso. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso. Se um dia isso tiver que acontecer, vai haver o destinatário para isso. Por enquanto, o que a gente pode é partir da experiência da gente. Assim, eu acho. E atualizar na vida da gente. E quem sabe um dia ele seja ampliado. Eu acho que atualizado não, mas ampliado mesmo. Né? Como a gente vê algumas revisões no Evangelho. Mas acho que é passar pelo crivo da razão, sabe? Nossa, mas fulano, esse espírito tá me dizendo isso por quê? Que intenção é essa? Dona Vilane pode falar com certeza muito melhor que eu, pela experiência que ela tem. Então, a preocupação aqui, principalmente com as pessoas que estão começando, né? Estão sendo iniciadas assim no Espiritismo, e aí fica muito atenta e muito presa aos fenômenos, e não à moral da história, né? que é a moral espírita. O nome do espírito que se comunica é o que menos interessa. Ele diz que é secundário. O que interessa é o conteúdo que ele traz. E é como você disse, Sheila, se esse conteúdo interferir no meu livre-arbítrio, eu já tenho que levantar uma anteninha aqui e ficar preocupada. Por que isso? A gente vê muito assim no WhatsApp. Olha, essa oração, você precisa passar para frente. Fulano passou para frente e ganhou na loteria. Fulano não passou, o filho dele faleceu. Quer dizer, isso é uma estupidez, né? Quando chega essas coisas para mim, eu deleto. Deleto, porque não tem sentido. E aí é que Kardec fala que a gente precisa
ter consciência desses escolhos e como é que a gente vai fazer para evitar? É não se entusiasmar de uma forma que a gente torne a razão em segundo plano, né? A razão tem que estar em primeiro plano. Bezerra de Menezes se comunicou. Outro dia eu recebi uma mensagem que, segundo a pessoa que me mandou, era de Bezerra de Menezes. Mas o Bezerra de Menezes estava dizendo tudo o que está acontecendo. Isso aí a gente sabe, não precisa ele vir aqui dizer, mas qual é o conselho que ele traz para a gente? Qual é o consolo que ele traz para a gente? Então, a gente tem que prestar muita atenção no conteúdo da mensagem de cada espírito. Eu vou contar uma, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu acho que a ocasião pede. Eu não conhecia nenhuma doutrina de matriz africana, até porque a minha mãe, a minha família era avessa, não deixava nem passar em frente do terreiro, mandava a gente passar por outra rua, né? E eu conheci uma coleguinha, né, na adolescência, que os pais frequentavam terreiro, aí eu fui junto do terreiro, nunca tinha entrado no terreiro, fui para o terreiro. E aí, era uma época que eu chorava muito, porque eu não me conformava do meu pai ter morrido. Não me conformava, eu chorava muito. E aí, a minha amiga me levou para uma pessoa lá, para o meu pai se comunicar comigo. E a pessoa lá disse que estava recebendo meu pai, e eu fiquei toda feliz que eu ia falar com meu pai. E a primeira coisa que o médium pediu foi uma cachaça. Eu falei, mas o meu pai não bebia. Ele nunca bebeu, ele fumava, ele nunca bebeu. E aí, a menina, não, mas ele aprendeu lá com os colegas. Então, presta atenção, gente. Isso aí é uma coisa bem grosseira, que dá para a gente ver de cara que há uma mistificação. Né? E o médium estava de comum acordo ali, com certeza. Mas existem casos que o médium é enganado. O médium é enganado e engana a pessoa que vai consultar, enfim. E Kardec ele fala que a ciência espírita não é uma ciência fácil. É como você disse, ele é uma ciência codificada. E é experimental. Olha que coisa louca. Então, requer de nós, as pessoas que adotam essa filosofia, essa doutrina como uma filosofia de vida, tomar muito cuidado para não se deixar enganar. Agora, também, a gente não pode anular tudo por causa de um médium que foi enganado e que enganou, porque existe muitos pseudo-médiums e traz o teu amor em 3 dias, sem consultar o amor se ele quer voltar. Né? Então, são essas coisinhas assim que a gente tem que prestar muita atenção. O Espiritismo é seríssimo. É uma doutrina seríssima, é uma ciência. Então, a gente precisa prestar atenção nos falsos profetas. Lembra do Evangelho, os falsos profetas? A gente tem os falsos profetas aqui e a gente tem os falsos profetas da erradicidade. Por isso, o cuidado quando a gente vai tratar de mediunidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou desenvolver. Vai desenvolver como? Com quem? Por quê? Então, é isso. É um cuidado muito grande. Então, nós somos um grupo de estudos teóricos. Então, a gente não tem pretensão aqui de trazer fenômenos aqui na telinha, né? Não é essa a proposta.
mas é trazer para nós um alicerce, porque se a gente se interessar e se dedicar a essa doutrina, a gente já vai, pelo menos, com esse conhecimento teórico, né? Eu acho que é isso. Vocês querem falar mais algo? Ah, tem uma coisinha, peraí, uma coisinha assim, que quando um médium, só ele, é o propagador da verdade, só ele que recebe, é só ele que sabe das coisas, é interessante recorrer a outros médiums. É aquela coisa, você vai ao médico, o médico fala uma coisa, não, vou tentar uma outra opinião. Né? A gente nunca deve ficar só com uma opinião, vamos dizer assim, vamos buscar mais, né? Mas a doutrina é difícil, é séria, é cheia de escolhos, porque, como a Luciana disse, do lado de lá tem os iluminados, os luminosos e os que jogam sombra. E isso se deve a nós mesmos, porque eles estão na nossa crosta, né? Em outros planetas mais evoluídos do que o nosso, extremamente evoluídos, a coisa acontece diferente. A gente já não tem medo dessas sombras. A Luciana, certa vez, ela falou para mim o seguinte, que a gente precisa desse corpo para interagir. Precisamos mesmo. Para interagir. Então, se esse corpo estiver minimamente saudável, se a gente tiver o cuidado de dormir, a gente precisa dormir, né? A gente precisa se alimentar adequadamente. A grande maioria de nós não tem acesso a uma boa alimentação. Até porque tudo já vem contaminado, né? Exatamente, as pessoas nem sabem. Nem sabem. O que é uma boa alimentação. Eu mesmo que tenho um pouquinho mais de informação, recentemente, somente agora, tomei consciência de que eu deveria consumir coisas como quinoa, como essas sementes que linhaça. Linhaça, agora que eu estou tomando todo dia de manhã, eu misturo no iogurte, e isso melhorou meu trânsito intestinal, porque eu estava sofrendo muito, que a pessoa cadeirante não anda e não movimenta, e é complicado. Então, imagina pessoas que não têm conhecimento. Se você não está bem, porque até a nossa própria consciência, ela está assentada num substrato, que é toda a nossa massa encefálica, são os nossos neurônios. A consciência, ela funciona através de um mecanismo físico, que é o nosso cérebro. Se a gente perde a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensamento, a capacidade da razão, então a gente perde a consciência, que é isso que está para além da matéria. Porque essa consciência, por exemplo, uma pessoa que tem mal de Alzheimer, eu lembro que a minha mãe, no final do estágio ela já não lembrava mais de ninguém, já não falava mais coisa com coisa, já não conseguia mais se comunicar. Ou seja, a parte neurológica dela, a parte neuronal, né, que a gente fala, estava afetada. E, com isso, a consciência dela se prejudicou. Então, é o corpo, nosso corpo, ela é a base, ela é o substrato para que a gente possa estabelecer essas conexões que vão para além da matéria. Sem a nossa base física, a gente não consegue. Então, a gente tem que cuidar do corpo, sim. É primordial. É isso.
Resumiu tudo, nossa amiga Luciana. É isso aí. Gente, se vocês não quiserem falar mais sobre a lição de hoje, a gente vai fazer aquela prece pequenininha, quem gostaria de fazer, para a gente ler o Evangelho. E eu posso fazer. Oba! Vou te chamar, aquela. Vou fazer do meu jeitinho, tá? Então, eu quero agradecer por esse dia, né? Mais esse dia que nós estamos juntos. A gente está com um dia muito bonito hoje, que está, aparentemente não teremos outra tempestade, né? Eu, particularmente, acordei me sentindo muito bem fisicamente, e aí, nesse momento que a gente está podendo trocar informação, podendo aprender umas com as outras, porque eu aprendo muito com a Vilane, talvez a Vilane aprenda um pouquinho comigo, e que aprende com a Sheila certamente aprende com a Vilane, talvez um pouco comigo, e assim é uma troca. Então, eu quero agradecer por esse momento, e por nós estarmos bem, né, com saúde, em paz, nos sentindo nesse ambiente de paz, em cada espaço que a gente está ocupando, né? Na nossa casa. E é isso, que nós possamos ser sempre abençoadas com essa oportunidade. E amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigada, Luciana. Aí o capítulo de hoje é que não saiba a sua mão esquerda e a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E o tópico é convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa, item 7 e 8. Jesus também disse para aquele que o tinha convidado: quando você der um banquete, não convide seus amigos, nem seus irmãos, parentes ou vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles o convidem, retribuindo assim o que receberam. Quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e você será feliz, porque eles não terão como lhe retribuir. Sua recompensa virá nas encarnações futuras. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse a Jesus: feliz daquele que comeu o pão no reino de Deus. Lucas 12 a 15. Jesus disse: quando você oferecer um banquete, não convide seus amigos, mas sim os pobres e os estropiados. Essas palavras que parecem absurdas, se levadas ao pé da letra, são sublimes quando entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus não quis dizer que, em vez dos amigos, é necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens daquela época, incapazes de entender as sutilezas mais delicadas do pensamento, eram necessárias imagens mais fortes, como, por exemplo, convidar estropiados em vez de amigos. A essência do pensamento de Jesus se revela nessas palavras, abre aspas, e você será feliz porque eles não têm com o que lhe retribuir. Isto quer dizer que não se deve fazer o bem pensando em uma retribuição, mas sim pelo simples prazer de fazê-lo.
Para tornar clara a comparação, Jesus diz, abre aspas, convida os pobres para o seu banquete, pois você sabe que eles não podem retribuir. Fecha aspas. E por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância daquilo que você desfruta. Todavia, esse ensinamento de Jesus pode ser aplicado no sentido mais verdadeiro. Quantas pessoas convidam para sentar à sua mesa, quantas pessoas convidam para sentar à sua mesa aqueles que podem lhes honrar com sua presença ou que podem retribuir-lhe o convite? Todos nós possuímos amigos e parentes menos afortunados, e muitos sentem grande satisfação em recebê-los. Essa é uma forma de ajudá-los, disfarçadamente, sem que eles percebam. Essas pessoas, sem precisarem ir recrutar os cegos e os estrupiados, praticam o ensinamento de Jesus, pois o fazem por bondade, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Quem vai? Eu acho bonito a gente, pelo menos para mim, né? Me chegou dessa maneira. A gente pensar quem são esses pobres estropiados, se não os primeiros nós mesmos, né? A humanidade foi o primeiro a ser convidado para o banquete. O que a gente podia dar para Jesus? Nada que ele já não tivesse. Mas ele nos convidou. É aquela frase da barca, né? Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos. Somente queres que eu te siga. Não necessita nada em troca. É legal a troca já é o que se tem em troca. Então, eu acho bonito pensarmos a gente mesmo como pobres estropiados, a gente se colocar nesse lugar de quem sempre vai precisar de receber algo de alguém, sem necessariamente buscar receber isso. Mas ao convidar alguém que aparentemente não tem o que nos dar em troca, a gente ganha na troca. Então, quando a gente convida os nossos amigos, óbvio, ele pede para a gente não convidar os nossos amigos ricos, porque eles vão nos dar presente. Aí me lembra muito aquilo, né, que Dona Vilane já disse. A gente convidava para madrinho e para madrinha e para padrinho quem podia dar presente, né? E não quem se fizesse presente. Que, enfim, era importante que fosse uma pessoa responsável, sabe? Mas às vezes as pessoas entendiam esse responsável como alguém que tivesse condições para dar presente, assim. E é muito complicado isso, sabe? E é aquela coisa de convidar para o aniversário pelo presente. Não é pelo presente, é pela presença. É a troca. O presente é a presença, porque eu vou poder sentar à mesa. Sentar à mesa é um ato, como o próprio Evangelho diz, é um ato de partilha de vida. Com quem você senta à mesa? Com quem você é capaz de partilhar a sua vida? Assim. Então, acho essas perguntas, elas são muito acolhedoras, principalmente no mundo de hoje, tão dividido, tão polarizado. A gente se colocar na condição de, poxa, eu quero caber nos lugares. É bom caber nos lugares. Se eu quero caber nos lugares, eu preciso que a minha casa, que o meu banquete, que a minha mesa seja um lugar de caber nos lugares. E aí é entender todo mundo como necessitado de alguma forma. Assim, e todo mundo como rico de alguma forma. Mas sem interesse.
sem interesse, interessado, como a gente está tendo aqui, né? Todo mundo tem o que dar, todo mundo precisa receber. Todo mundo é pobre, estrupiado e todo mundo convidou para o banquete. Então, acho que um pouco disso, assim, me sinto assim, com esse evangelho. Na verdade, todo mundo é pobre. Todo mundo é pobre, estrupiado, porque nós somos seres carentes. Nós somos seres da falta. Nós não somos seres da abastança, da sobra. Por que eu falo isso? Porque todo mundo, e eu falo é todo mundo mesmo, não fica ninguém para fora. Ainda que tenha muito materialmente, sofre de alguma carência. E muitas vezes essa carência é afeto, carência afetiva, atenção, se sentir importante, de se sentir lembrado. E não quer dizer que porque uma pessoa tenha muito de bens materiais, que ela não se sinta muitas vezes isolada, ou sem afeto, ou não lembrada. Então, quando a gente inclui, na verdade, a gente está dizendo assim, olha, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos interagir, nós precisamos comungar de nossas presenças. Então, nesse sentido, somos todos miseráveis, somos todos pobres, porque não existe um ser humano na face da Terra que não tenha suas carências. E quando eu falo de carência, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de carências daquilo que na sua trajetória de vida, desde a hora que saiu da barriga da mãe, até no momento atual, foi marcando a alma dessa pessoa e o corpo dessa pessoa de alguma forma, com as suas perdas, com as suas rejeições, porque todo mundo, de certa medida, também se sente um pouco rejeitado, ou se sentiu em algum momento da vida preterido, ou abandonado, ou rejeitado, enfim, e isso marcou, e se não marcou conscientemente, marcou inconscientemente, e a gente é guiado pelo inconsciente também, eu acredito nisso. Então, nesse sentido, eu acho que chamar a todos para que participe da sua festa, ou para que participe da sua reunião, para que participe da sua vida, sem intenção de ganhar o material, porque tudo é tão transitório que hoje a pessoa que está em falta ou em carência, amanhã ela vai estar em abundância. Então, é você ter essa visão de que as coisas elas mudam muito rápido, e alguém que hoje para o mundo talvez não seja nada e não tenha nada a dar, daqui a um tempo ela vai ser próspera, ela vai ter. E, então, você não deve se desfazer de ninguém, ou humilhar ninguém, ou não querer, ou não desejar a presença desse alguém por qualquer razão ligada a aspectos materiais. Porque tudo é muito transitório aqui, ainda mais onde a gente vive, tudo é muito transitório, tudo muda muito, muito rápido. Talvez a mensagem ela tenha muito mais a ver com essa questão emocional do que propriamente essa questão do material em si, sabe? Da questão de você ganhar coisas físicas, materiais. Porque essa troca ela vai muito além, ela extrapola a questão material. Pelo menos é assim que eu vejo a questão. Falei muito. Maravilha. Falou o suficiente. Não falou muito, não. A gente precisa
Eu vou só ler um pedacinho aqui, que diz assim, né? Que Jesus diz: Feliz daquele que comeu pão no reino de Deus. Feliz daquele que comeu pão no reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. E esse pão, é como você acabou de falar, Luciana, pode não estar no terreno da materialidade, Exato. mas no terreno das subjetividades mesmo, dessa nossa ligação interior com Cristo. Feliz daquele que come esse pão, né, que senta nesse banquete e que usufrui dele, né? E felizes são aqueles que creem. Felizes são aqueles que creem. Né? Exatamente. É isso aí, princesas. O Evangelho é sempre muito lindo. Evangelho, todas as mensagens. E aí, eu gostaria agora que a gente trouxesse algo para a gente se preparar para o encerramento. Né? Eu trouxe, mas eu quero ouvir vocês primeiro, eu trouxe esse livro aqui, tá vendo? Que a vida lhe traga flores. E eu abri aleatoriamente e saiu um conto pequenininho que eu gostaria de ler para vocês. Mas se vocês quiserem fazer antes... Eu quero partilhar. Peraí que eu vou pegar um negócio rapidinho. Peraí que já vou. Tá. Gente, voltei. Eu comprei um livro recentemente, chama A Vida Secreta das Árvores. É um livro de artistas de uma tribo da Índia Central, chamada tribo... Deixa eu pegar aqui para não falar errado. Tribo Gondi. E fala sobre a mitologia das árvores para eles. E aí eu queria mostrar para vocês a árvore que abre. Essa aqui. E ela tem uma pequena historiazinha, uma fábula. E aí eu queria compartilhar essa fábula. A noite do sembar brilhante. Era julho, mês das chuvas, e na orla da floresta, um vaqueiro procurava por uma vaca desgarrada. Já ia anoitecendo e não havia sinal da vaca. O vaqueiro estava aflito e o bezerrinho, que ia com ele, berrava, sentindo falta da mãe. Enveredaram juntos pela floresta, sempre chamando pela vaca, e acabaram se perdendo. A noite avançava depressa, e as nuvens escuras que se amontoavam no céu desnorteavam o vaqueiro. Só lhe restava chorar junto com o bezerro. Um vagalume viu a cena e não pôde deixar de sentir pena das duas criaturas perdidas. Venham comigo, ele chamou. Acho que posso ajudá-los a encontrar o que estão procurando. Assim, os dois foram caminhando pela floresta escura, guiados apenas pela luzinha cintilante do vagalume. De repente, o vaqueiro teve uma estranha visão. Diante dele, uma árvore sembar brilhava como uma joia no meio da escuridão. Em cada folha, em cada galho, havia um vagalume. E debaixo da árvore, intensamente iluminada, estava a vaca perdida. Agora sabemos que espíritos do bem habitam as árvores sembar. E até hoje o vaqueiro e os vagalumes são amigos. E se algum dia você se perder na floresta, certamente o sembar lhe protegerá, guiando-o com seu brilho dourado no meio da escuridão. O nosso sembar é Jesus, aqui, né? Ele é essa árvore que ao mesmo tempo é o pastor das ovelhas, que ao mesmo tempo em cada um de nós a ovelha perdida, porque ele se identifica tanto conosco que ele nos quer perto o tempo todo.
e envia seus vagalumes, seus espíritos de luz para nos guiar. Então, eu achei essa fábula muito bonita e queria compartilhar com vocês que todos os espíritos das formas de vida nos iluminem sempre. Então, o vagalume é o espírito guia. Que coisa linda. Muito bonito. Lu, você trouxe algo para compartilhar? Eu não sabia que eu ia ter que que eu ia ter que compartilhar um material, mas eu queria falar de um livro. É literatura, tá, gente? Eu não sei nem se cabe aqui, mas caiba. Tem um autor chamado John Fosse que publicou um livro recentemente chamado Brancura. E esse livro, ele fala da história de um homem que estava caminhando com seu carro e, de repente, ele se perde na floresta. E aí, ele não consegue achar a saída de jeito nenhum. E aí, ele começa com uma série de questionamentos que são questionamentos da existência dele e começa a trazer coisas do passado dele, da relação dele com o pai dele, com a mãe dele, e outras pessoas que fizeram parte desse passado, e é como se ele tivesse preso num quarto, porém que esse quarto ele não tem limite porque ele é toda uma floresta, porque ele não acha a saída, ele não consegue achar a saída. E são metáforas, na verdade, de toda uma crise existencial. Ele se sente uma pessoa perdida. E isso é colocado no filme dessa forma. Alguém que se perde numa floresta e que não consegue achar a saída, ou seja, ele não consegue achar uma explicação para a própria existência dele, né? Para a própria existência da vida dele. Então, eu acho que, fazendo um link com o estudo aqui, talvez esse seja o grande dilema da humanidade, né? Que tem muita gente que está se sentindo da mesma forma, se sentindo perdido, porque a vida é como se a vida fosse uma grande floresta e com tantas saídas, mas com tantos caminhos, digamos assim, a pessoa não sabe qual seria a rota, a trilha certa que ele tem que seguir para achar o caminho de casa, para achar o lar, o aconchego, a paz. E talvez essa procura, esse conhecimento que se procura por Cristo, por essa verdade, seja o caminho para realmente sair dessa floresta, para sair desse mar de questionamentos, né, dessa prisão, digamos assim. Como eu não tinha nada para trazer em termos de algo mais voltado, então eu dei meu jeito aqui e quis compartilhar sobre esse livro com vocês. Eu acho que deu para fazer um link aí. Maravilha, maravilhoso. Muito bom. Eu vou compartilhar um conto do livro Que a Vida Lhe Traga Flores, de irmã Maria do Rosário. É um espírito
e esses são psicografias a médium é Lúcia Cominato. O título é O Encontro. Na busca desesperada por algo que satisfizesse as necessidades do seu corpo viciado, Joaquim entrou no primeiro bar com que se deparou. Com a garganta seca, debruçou-se no balcão e pediu que lhe servisse cachaça. Quando ia tomar o primeiro gole, assustou-se ao sentir alguém tocar em seu ombro. Procurando verificar quem era, virou-se rapidamente, mas, para sua surpresa, não viu ninguém. Tornando a olhar para o copo da bebida, a fim de levá-la à boca, novamente sentiu aquele toque no ombro. E assim, aconteceu sucessivamente por algumas vezes, até que, numa dessas, acabou por esbarrar no copo, entornando todo o conteúdo. E, como das outras vezes, tornou a sentir alguém a lhe tocar o ombro. Desta vez, porém, não se virou. E, sem olhar para trás, perguntou em voz alta: o que está querendo comigo? Por que não me deixa beber em paz? Não obteve nenhuma resposta, mas, naquele dia, desistiu de beber e resolveu voltar para casa, mesmo com o corpo necessitado de algo. Já estava anoitecendo quando chegou. Muito nervoso, pôs-se a procurar nos armários alguma garrafa com restos de bebida, mas nada encontrou. Esgotado pela tensão que sentia, atirou-se na cama e, ainda vestido com a roupa que estava usando, e logo adormeceu. Já fora do corpo, pela emancipação da alma durante o sono físico, viu alguém caminhando ao seu encontro. Alguém que foi logo dizendo: há muito tempo estava lhe procurando e finalmente o encontrei. Quem é você? Não me lembro de tua fisionomia. Não se lembra de mim? Fui eu que, no passado, induzi a bebida. Eu bebia tanto que acabava por ficar jogado pelas calçadas. Quando não mais conseguia ficar em pé, tão bêbado me sentia. A bebida aos poucos foi corroendo o meu fígado, até que uma cirrose me tirou a vida. Desencarnado, fui buscar companhia com encarnados que, assim como eu, eram viciados, para sugar o álcool que deles exalava. Sofri muito. Não conseguia encontrar alívio para as dores terríveis que eu sentia. Acreditava que a bebida faria com que as dores passassem, mas não, foram piorando ainda mais. E o homem continuou a narrativa. Aos poucos, fui me conscientizando do mal que estava fazendo a mim mesmo. Hoje sei que foi um amigo de outra encarnação que me ajudou, levando-me desacordado para um hospital deste plano, onde pude me desintoxicar do álcool. Já me sentindo bem melhor, comecei a participar de cursos que muito bem me fizeram, e hoje agradeço a Deus por minha cura total. Mas a mim mesmo prometi ir à busca de encarnados que, como você, no passado, eu induzia a bebida para tentar desviá-lo desse caminho tão perigoso e sem volta. Então, eu procurei naquele bar para tentar salvá-lo desse vício, do qual continua escravo na presente encarnação. Só assim eu me sentirei menos culpado. Peço desculpas por ter o assustado, mas precisava alertá-lo para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Nisso, Joaquim acordou assustado, recordando o sonho estranho que tivera. Pôs-se a meditar se havia sido mesmo um sonho. Aos poucos, foi se lembrando de tudo o que aquele amigo, o Zé Cachaça, havia dito, e resolveu buscar ajuda também. Hoje, Joaquim é um homem sóbrio
e muito feliz. Termina aqui, aí vem uma nota. Os vícios, como o álcool, atraem más companhias espirituais constantes. O primeiro passo na luta por se libertar dessas companhias indesejáveis, que só prejudicam, é procurar ajuda para vencer este ou qualquer outro vício, pois eles degradam o corpo e embrutecem a alma. Enquanto é tempo, evitemos os vícios e, se for o seu caso, procure ajuda, inclusive espiritual, antes que seja tarde demais. Realmente. Então, a gente está sempre sendo ajudado, né? A gente tem os ataques espirituais, como a gente falava no começo da nossa reunião, né? Os ataques espirituais, mas a gente também tem o socorro, né? Aí, e tudo depende do nosso padrão vibratório. Então, que Deus, hoje nós vamos pedir aqui pela paz no mundo, agradecer pela paz que reina entre nós, né, na nossa nação, pedir a Deus que Ele envie os seus anjos para todas as nações que estão em guerra, para aliviar as dores, secar as lágrimas. E vamos pedir por todas as pessoas que estão presas em si mesmas, achando que não tem solução, que não tem uma porta de saída, mas tem. É que a gente não consegue sair nos momentos difíceis. E vamos pedir por todas as pessoas que são viciadas, qualquer tipo de vício, que os benfeitores do mundo maior possam assistir todas as pessoas que são vítimas do vício, seja qual for o vício. Vamos pedir as bênçãos de Jesus e as bênçãos de Maria. Que assim seja, graças a Deus. Bom final de domingo para todos. Obrigada, gente. Obrigada, dona Vilane, obrigada, Luciana. Boa semana para nós, muita Boa luz. semana. Até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem. Beijo, gente.